Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com uma convidada super especial. E quem vai apresentar essa convidada é a minha querida Sabrina Matos, que hoje está no Cantinho do Pensamento, ó, tá aqui no cantinho. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, nessa terça-feira maravilhosa aqui, Curitiba, cidade linda que eu amo. Só que hoje a Dai me deixou no cantinho do pensamento. Cada vez uma fica, né? Cada vez é de uma, só pra gente experimentar, né? Ver como é que é. Claro, opa! E hoje nós trouxemos aqui uma pessoa maravilhosa que vai nos contar um pouco sobre a sua história, que tem tudo a ver com migração, com questões humanitárias, com questões econômicas e sociais que muitos países hoje estão passando. Nós vamos apresentar. O nome dela se pronuncia de um jeito, eu falo de outro. Eu treinei a semana inteira para falar. Hoje nós trouxemos aqui a acadêmica de turismo, o FPR, Gênesis. A Gênesis veio da Venezuela. O nome dela se escreve com G-E, então a gente fala Gênesis, mas é Gênesis. Gênesis, dá um oi pro pessoal, um olá aí. Oi, galera, tudo bem? Um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito feliz de estar com vocês aqui. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Gênesis. Nós que agradecemos, nós estamos muito felizes. E ansiosos para que você possa contar um pouco de toda a sua história, para que as pessoas possam ter o entendimento de que realmente o processo migratório é um processo sério, um processo que, infelizmente, está ocorrendo no mundo inteiro, né? No seu caso, você até teve vamos dizer, não uma facilidade, mas um processo mais moderado, né, para você migrar de um país para o outro, porque hoje nós temos situações aí na Europa, né, ali na própria África, ali na região árabe, ali, né? Nós temos problemas gravíssimos. Então, nós trouxemos você aqui para você contar a sua história, para que as pessoas tenham entendimento da necessidade realmente que existe. Porque hoje, infelizmente, existe muito preconceito ainda com os imigrantes, né? Com as pessoas que chegam aqui no Brasil. Existem comentários desnecessários, desagradáveis e que devem ser cortados. Então, a gente vai pedir para você que você comece a contar como que surgiu a ideia lá dos seus pais na Venezuela em sair da Venezuela? Né? Eu imagino que muitas pessoas têm noção do que acontece, do que já aconteceu na Venezuela. E nós queríamos que você contasse, realmente colocasse todo o teu sentimento, como passou na sua cabeça, tudo isso para as pessoas compreenderem. Então, meus pais já tinham tempo planejando sair do país. Desde que a situação começou a ficar difícil para eles, porque eles não tinham um emprego fixo. O meu pai trabalhava numa empresa de eletricidade da Venezuela e a minha mãe, ela é contador. Daí ela também trabalhava na empresa. Mas como o país foi tomando as empresas, meu pai ficou sem emprego e a minha mãe, ela não ganhava muito bem. Daí eles decidiram que meu pai sairia primeiro. Ele foi para Curaçao, que ele tem uns primos lá, e daí ele ficou 1 ano lá. Durante esse ano, a minha mãe, ela foi pensando, foi pesquisando e foi procurando para ver qual país era melhor para a gente ir. Só que demorou um tempinho. Ela foi pesquisando, daí ela viu Argentina, ela viu Colômbia, ela pensou em Peru, em Chile, mas nenhum deles dava documento tão fácil, né, tão rápido. Então ia demorar e a gente ia ficar ilegal lá. Então, eles decidiram vir para o Brasil. A minha mãe pesquisou e ela viu que Curitiba era a melhor cidade do Brasil. Ai, capital Curitiba! maravilhosa! Uhul! Capital maravilhosa que eu sou apaixonada, Curitiba! Viu? Até fora do Brasil é unânime. Exatamente, somos famosos lá fora. E aí ela decidiu que a gente viria para cá, só que ela falava, talvez a gente demore um pouco para ir. Aí eu já ia me preparando, mas eu não estava pensando que seria tão rápido, porque ela falou que ia demorar. Daí meu pai voltou para Venezuela com dinheiro. Ele tentou levar a gente para lá, mas lá ia ser complicado pegar a documentação
ele não conseguiu, ele tentou para depois levar a gente, daí ele tava lá ilegal, daí ele decidiu sair para vir com a gente para Venezuela e depois vir pro Brasil. Ele foi buscar a gente, ele ficou uma semana lá e daí uma semana depois a gente foi embora. Daí a gente pegou o ônibus lá perto de casa, num bairro lá perto de casa. E daí a gente foi até a fronteira. Não lembro se a gente Qual que pegou era a mais cidade que você morava? Aragua. Fica Aragua. longe da capital. Fica 2 horas da capital, de Caracas. E aí a gente pegou o ônibus e veio até a fronteira. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que vocês trouxeram de bagagem? Roupa e dinheiro só. Só. Mas também a gente não trouxe muito, porque a gente não tinha muita, mas a gente trouxe, tipo, umas 5 roupinhas. E daí a gente veio, a gente não trouxe mais nada. Era seu pai, sua mãe, Meu irmão e eu, vocês 4. só nós 4. Você tinha que idade? 14. E o seu irmão? 2. A gente era bem novo. E daí vocês pegaram esse ônibus. É um ônibus, no caso, de viagem. Isso. Não era um ônibus de linha, igual aqui em Curitiba tem os ônibus de linha. Era um ônibus de viagem mesmo. Não, é que lá o ônibus de viagem já não tinha bom. Daí ele tava meio estragado, assim, sabe? E a gente veio, assim, a minha mãe e eu viemos sentadas. Daí meu pai veio em pé, Caraca. porque não tinha mais lugar para sentar. E quantas horas dentro desse ônibus? Eu não me lembro, mas eu sei que a gente virou à noite. Tipo, a gente saiu de manhã. Daí depois, eu não lembro. É antes de Roraima, eu acho. Não, em Roraima. A gente Roraima. trocou de ônibus. O ônibus pior que o outro. E aí, meu pai também veio de pé, a minha mãe e eu sentados. E daí, a gente virou à noite, que a gente passa pela parte de Amazonas, né? Sim. A gente passou a noite, tudo escuro. Daí a gente fez algumas paradas, que tinha policial para revistar as malas e tudo mais. E daí a gente chegou na fronteira. Na fronteira a gente ficou lá umas 2 horas, que a gente chegou cedo de manhã. Tinha que esperar a Polícia Federal abrir na fronteira para a gente pegar algum documento para continuar a viagem. E aí eles pegaram os dados da gente, nome, CPF, essas coisas. CPF não, né? A cédula, que é o nosso lá, nosso Sim, documento. E o passaporte e tudo mais. Aí a gente pegou um táxi até Boa Vista. Da fronteira até Boa Vista. Daí a gente chegou lá, meu pai procurou um lugar pra gente tomar banho, trocar de roupa. Pra depois pegar outro ônibus até Manaus. E em Manaus a gente pousou 3 dias para depois pegar o voo para Curitiba. Ah, mas daí vocês conseguiram tudo certinho, então, pegar. Só que daí, quando vocês pegaram o voo para vir para Curitiba, existia já algum local para vocês ficar ou não? Realmente, a sua mãe fez a pesquisa, tudo, e ela... vamos ver como que vai ser. Ou já tinha algum contato, alguma pessoa aqui? Meu pai, ele tinha um contato de uma amiga dele que morava lá no bairro onde a gente se mudou, que a gente tinha comprado uma casa. E ela já estava aqui faz 2 anos, eu acho. Daí a gente chegou na casa dela, mas a gente ficou só um dia na casa dela. Porque no dia seguinte a gente teve que ir embora, porque o dono do condomínio, do lugar Do que... imóvel. Uhum, ele não aceitava mais pessoas dentro da casa que ele tinha alugado, porque era um certo número de pessoas. Daí a gente andou, até que achou um hotel para ficar. A gente dormiu no hotel, no dia seguinte... Meus pais, eles saíram para buscar um lugar para alugar. Daí eles alugaram, deram uma cama individual pra gente e a parte de baixo da cama. Sabe aquele negócio duro? Bicama? Aham. E daí a minha mãe, ela dormiu na cama individual com meu irmão. E no negócio da cama, debaixo da cama, a gente colocou... tipo um box. Aham. É o box. Isso. Que a parte de baixo do box é dura. A gente colocou um cobertor e meu pai e eu dormimos aí, na primeira noite. A gente só tinha isso, a cama e uma cozinha que meu pai comprou pra gente cozinhar e essas coisas. E você lembra, é no mesmo bairro que hoje você mora ou não? A gente sempre morou ali perto. A gente foi morar em Uberaba, daí depois pra Guavirotuba e agora no Auer. E daí, depois desse processo desse local que vocês foram ficar, que só tinha a cama e a cozinha,
daí teu pai e tua mãe foram correr atrás para tentar um emprego. O meu pai correu atrás, né? Porque meu irmão estava muito novo. E a minha mãe não queria deixar eu sozinha com meu irmão em um lugar que a gente não conhecia. Lá em Venezuela eu ficava sozinha com meu irmão quando meu pai não estava com a gente. Mas a gente era nosso país, então eu trancava todas as portas, ficava dentro de casa e não saía. Só ficava cuidando do meu irmão. Mas aqui ela não tinha essa confiança. Então ela esperou meu pai pegar um emprego e daí ela ficava em casa com a gente. Foi muito difícil teu pai arrumar um emprego? Não demorou muito, até que não foi difícil. O ruim era o pago. E a língua, assim, o idioma, isso, algum de vocês já tinha um pouco de noção do português ou não? Não. Meu pai falava assim, quando a gente ligava pra ele, vai aprendendo ali no Duolingo, mas não ajudou muito. Mas daí ele, graças a Deus, conseguiu ali, então, conversar, conhecer e conseguiu um emprego. É. Com certeza, devia ser algo um pouco mais braçal, mais complicado, né? Sim. Tipo, Era construção. até Eu acho que eu me lembro que era construção, fazendo os prédios, a estrutura para começar a fazer os prédios, mexendo na areia, cavando buraco. E você, na questão da escola, do estudo, levou um tempo para você ir para a escola ou não? Você já conseguiu daí... A amiga do meu pai, o filho dela já estava estudando no colégio. Então, ela falou para minha mãe, esse ano vai abrir vaga no final do ano, ou no começo do ano. Daí, você já inscreveu ela? Daí, minha mãe foi e me inscreveu. Ela foi com a amiga do meu pai, né? E daí, no ano seguinte, já comecei, que a gente chegou em setembro, e em fevereiro já começava as aulas. Quanto tempo você demorou para começar a entender a língua ou para falar um pouquinho melhor do idioma? Brasil? Eu acho que para entender, eu já consegui entender com uns 4 meses. Mas para falar certo, demorou uns 2 anos. Que o pessoal no ensino médio, eles falavam. No último ano, no terceiro ano, eles falavam, nossa, quando você chegou, a gente não entendia o que você falava. Mas a gente fazia que concordava. Que bom, né? Foram hospitaleiros. Ainda bem. E na escola? Pode falar. E na escola, você, assim, daí você chegou lá e como que você fazia? Tipo, você teve que se desdobrar, realmente querer para aprender todas as matérias em português, né? Todos os professores, eles ajudavam, né? Eu comecei estudando de tarde, porque de manhã não tinha vaga. E todos os professores, bem tranquilos, eles perguntavam, você entendeu? Você precisa de alguma coisa? Não está entendendo? Pode perguntar. Não tem problema se você não entender. Aí eu ficava, tá bom, eu vou. Mas eu meio que entendia. Tipo, não era tão estranho assim o idioma, que a gente já tinha uns 3 meses aqui. Aí, Então, daí, já dava viu? pra... São os nossos super-heróis, os professores e as professoras. Esses são super-heróis São. de verdade. Esses representam não só a nossa capital maravilhosa, mas representam o nosso Brasil. Esses são os super-heróis, professores. Marca aí, pessoal. Olha que interessante, hein? Não vou nem citar aqui os super-heróis que a nação gosta de citar, né? Professores, professoras, esses são nossos super-heróis e nossas super-heroínas. Aí. Sempre vão Legal, ser. gostei, Gênesis, dessa parte também. Gostei. E aí eu tentava falar com o pessoal, né? Mas eu não conseguia. Daí eu ficava com uma das meninas, depois ficava com outro grupinho. Até eu me achar, né? E daí ficou 1 mês de aula só. E daí veio a pandemia. Nossa, 2020, então. A gente chegou em 2019, Em daí 2020 eu tive você 1 mês começou a de estudar. aula e parou as aulas. Ainda teve esse agravante, Esse é- então, né? E daí, mas daí você conseguiu se adaptar, porque teve todo o processo. Demorou um pouco, mas teve o processo online, né? Como que foi Online eu até que me adaptei. Eu acho que eu consegui passar o primeiro ano foi porque era online, né? Se tivesse sido presencial, acho que teria sido mais difícil. Porque já nas primeiras provas, assim, eu tava meio, meu Deus, vou reprovar. E qual que foi o teu sentimento, vocês? Agora, você contou a história de como vocês saíram de lá, tem mais história ainda que eu sei. Mas, assim, quando a mãe e o pai falaram, vamos embora da Venezuela, o que passou dentro de você, assim? Primeiro, sair
do seu país, sair de perto dos seus familiares, né? Vó, tio, primo. E segundo, ir para um país que você não fazia a mínima ideia de como se falava o idioma. Qual foi o sentimento que passou assim? No primeiro momento, eu não pensei nada. Eu falei, tá, estamos indo embora, né? Daí, ó, na cabeça, né, de uma criança, né, 14 anos, a gente achava que ia ficar tudo bem, que não ia acontecer nada. Mas aí, o dia que a gente saiu para pegar o ônibus, nossa, a gente chorou tanto. Abracei meu tio assim, eu não queria nem soltar. Daí a gente falou, vamos embora, vamos. Daí a gente pegou o ônibus e a gente foi chorando do ônibus até a fronteira. Ai. A minha mãe chorava, daí ela parava e chorava eu. E aí ia arremessando. Pra uma dar força pra outra, né? Daí a gente chegou e ainda continuava, né, aquele sentimento. Daí eu falava, meu Deus, eu queria ter me formado com minhas amigas. Elas falavam, uma delas eu falei com o tempo já, que a gente estava pensando em sair do país. E ela já sabia. As outras eu falei de um dia pro outro. Tô indo embora amanhã. Porque eu sabia que não ia ter coragem para contar com o tempo já, Sim. né? Deixa eu te perguntar, você estava contando que dentro do ônibus tinha muita gente para ir até a fronteira. Todas essas pessoas que estavam com você também são refugiados? Eram... Eu acho que sim. A maioria, né? Eles estavam saindo, mas a maioria ficava em Boa Vista. Ficaram por lá. Sim. E a questão esse percurso é um percurso um pouco perigoso, não? Na parte do Amazonas, sim. Tanto que a minha mãe falava, meu Deus, a gente tinha que ter pego para passar aqui de manhã e não à noite. Mas a gente passou a noite até que foi de boa. Tipo, não teve nenhum problema. A gente foi direto, nada parou. O ônibus foi bem de boa. Essa questão do perigo, assim, você tinha noção do que era, o que poderia acontecer ou não? Não, a minha mãe que falava. Ela ficava toda nervosa na hora da gente passar por aí, mas eu não fazia Mas ideia. em relação, assim, a pessoas ou em relação a animais? Porque a Amazônia... a estrada, né? aham. É que como era estrada, o pessoal aproveitava que era de noite e colocava aqueles negócios para Furar o sim. pneu e Aham. assalto. ir assaltar. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Que bom. E daí, beleza, seu pai conseguiu emprego, você foi para a escola, e daí a sua mãe demorou um pouco também, então? Ela demorou mais para conseguir emprego. Como veio pandemia e ela não aguentava mais ter em casa e ela tinha muita saudade, ela ainda tem. Ela falava, eu quero ir embora, vamos voltar. A gente tinha uns 4 meses que não dava para voltar com pandemia e ela não tinha emprego ainda. Então, para ela foi mais difícil se adaptar. Mas agora que ela tá trabalhando, ela tá mais tranquila. Mais calma. É que agora já faz o quê? 4 anos, vai anos. fazer 5, né? Vai. E a questão também, assim, daí você não tinha amigos, né? Não tinha um grupo ali que você convivia. O sentimento, assim, como que era, assim, você pensava que tudo ia mudar ou não? Na minha cabeça, tudo ia mudar. Assim, drasticamente, né? Tipo, sério. Mas não foi, né? Daí foi difícil também. Porque às vezes eu queria voltar também. Eu queria falar com minha tia, eu queria falar com minhas amigas. Eu falava, meu Deus, eu não posso. Daí eu ligava, mas não era a mesma coisa. Daí a internet lá também não é muito boa. Naquele momento, né? Agora eles têm um Wi-Fi em casa também. E a gente consegue ter uma ligação melhor. Mas antes... era difícil. Como é que tava na época que vocês saíram? Como que tava, assim, tinha questão, como que tava as escolas? Você falou que tava difícil o emprego, né? O seu pai já tava com dificuldade, a sua mãe ganhava mal. Como é que tava, assim, o acesso a alimentos, a água, tudo? A água, lá a gente não, o imposto não é caro, né? Nem de luz, nem de água. Mas a água faltava uma semana, depois voltava. A luz ia de manhã e voltava à noite. A gente ficava 3 dias sem luz. Daí a gente tinha que ir na casa da minha avó para poder tomar banho, para poder comer, para poder... Minha mãe, ela esperava meu pai mandar dinheiro, né? Que ele já estava fora do país. E daí ela ia comprar, mas dava para comprar comida só para aquele dia. No dia seguinte, a gente não sabia o que a gente ia comer. Então, carne, essas coisas, era difícil comprar, que era caro. E ainda é.
A minha mãe fala com minha tia e a minha tia fala: carne, tá caro, a gente compra mais que tudo frango, feijão, essas coisas. E tem acesso, por exemplo, assim, igual aqui no Brasil, você vai no mercado, você pode escolher, por exemplo, arroz, você pode escolher a marca que você quiser. Lá tem esse acesso ou não? Ou é só... Atualmente, não sei, mas quando a gente estava lá, a minha mãe, ela saía cedo de manhã para fazer fila para poder entrar no supermercado. Daí eles entregavam números. Se acabasse o número, você não podia comprar. Farinha, carne, essas coisas não podia, porque eram produtos que tinham pouco e nem todo mundo podia comprar. Então, quem chegava cedo, comprava. E tinha aqueles que compravam demais, né, para vender mais caro também. Mas daí não tinha limite, entende quanto a pessoa podia pegar? Só tinha... De farinha e... acho que era farinha, leite. Tinha um limite, acho que era 2 ou 3 só. No âmbito da escola, eu já estava no ensino médio lá. E os professores, quando comecei o ensino médio, tinha todos os professores. Não faltava nenhum. Com o transcorrer do tempo, eles foram saindo do país também. Daí a gente ficava com a aula vaga. A gente ia 10 horas da manhã só para ter uma aula. A gente acordava cedo para ter 2 aulas no dia, daí eu voltava para casa. E assim ia. E tinha alimentação no colégio? Tinha no começo, depois não tinha mais. E a questão da violência, assim, na cidade, por exemplo, que você morava. A questão da violência. Tinha muita violência? A criminalidade era grande? Como que era o processo? À noite a gente não saía muito, né? Mas era mais que toda a noite, que o pessoal roubava o ônibus. Teve uma vez que a gente foi para casa tarde e no ônibus que a gente subiram 2 caras armados para roubar. Eles não roubaram nada da gente, só o tênis da minha mãe. Mas a gente tava na frente e o cara tava do lado do motorista com a arma apontando para ele, falando: se você falar alguma coisa, a gente te mata aqui. Daí minha mãe tava bem... a gente tinha acabado de comprar a roupa que eu ia usar pra escola. Tinha tênis novo, bolsa nova. Só que o ônibus tava escuro e eu tava sentada com meu irmão nas pernas. E daí eles não viram, né? A bolsa com o tênis, essas coisas. Mas isso era uma normalidade lá, no caso, era bem comum acontecer isso, então, esses Sim. assaltos. Eles falavam que era para dar de comer para os filhos deles e tirar as coisas dos filhos dos outros para dar para os filhos deles, porque, né? E o policiamento era fraco. Sempre foi. Meu pai também trabalhou, acho que trabalhou na polícia, mas daí depois ele saiu, quando eu era mais nova. Eu tinha acabado de nascer, eu acho. Até uns 2 anos ele ficou na polícia. Mas naquele tempo era bom, né? Tipo, mas depois foi decaindo a economia, foi decaindo os serviços policiais, tudo foi decaindo. E a sua mãe, ela é formada, né? Ela se formou, ela é graduada em contabilidade lá na Venezuela, né? Isso. Na época também, faz anos, acho que ela se graduou, né? Sim. Aí também era normal, vamos dizer assim. Era mais... era melhor o ensino lá na época dela. Era. Eles faziam prova também para entrar, igual que aqui. E eles tinham que estudar bastante para passar na prova. Ainda bem que eu não peguei esse tempo. E, Dai, quer continuar as perguntas? Na verdade, eu tô... eu tô com o coração bem apertado, assim, né? Fazer essas perguntas, porque... eu gostaria, assim, até de saber... Tô gaguejando. Mas é a emoção, falar. Gente, de ouvir uma história assim, né? Você gostaria de voltar ainda? Você tem esperança de voltar? Você tem confiança que o teu país vai mudar? A gente tem a confiança, né? Mas a gente tá esperando ainda. Mas eu acho que eu não voltaria. Porque eu já tenho uma vida aqui, tô começando a fazer uma vida aqui. E lá eu só iria para visitar minha família, no caso. Mas, assim, estudar, trabalhar, essas coisas, talvez trabalhar com turismo, né? Se for preciso, eu vou. Mas ficar morando, talvez não.
E a sua mãe agora, eu vou perguntar isso porque essa história eu já conheço um pouco. Ela conseguiu validar a graduação dela aqui? Como é que está o processo? Ela ainda precisa fazer uma prova. Então, ela está estudando agora para fazer essa prova. Ela fez uma prova, uma entrevista, e agora vai fazer mais uma prova. E daí, se Deus quiser, ela vai receber A validação do certificado dela. Da graduação. Não, vai dar certo, com certeza. Vai dar sim. muito certo. Então, pessoal, como eu falei ali no começo, a importância da Gênesis vir aqui conversar conosco é sobre a conscientização que a sociedade tem que ter sobre a migração. Então, as pessoas não saem do seu país porque, sei lá, tô a fim de sair, tá legal e mesmo assim eu vou sair. Vou passear. Não, as pessoas, elas têm uma necessidade, na maioria das vezes, econômica, social, como é o caso da Venezuela, que tem um problema governamental muito grave. E, como vocês viram a Gênesis falar aí, a questão do acesso à alimentação, o acesso à educação, a questão da violência. Eu sei que o Brasil tem, né, índices aí de violência, infelizmente, altos, mas ainda a gente tem um policiamento. Nós temos aí muitas coisas que, graças a Deus, boas no Brasil, né? Então, uma coisa aqui que eu gostaria que todos pensassem, parassem para se conscientizar é que não tenham preconceito, né? Não cometam... É uma forma de racismo isso, né? Dos imigrantes chegarem aqui e as pessoas acharem, o que esse povo está fazendo aqui? São questões humanitárias, entendeu? São necessidades mesmo, não é bobeirinha, brincadeira. Então, são coisas sérias. Eu consigo ver muito instinto do humano, porque é muito territorial fazer isso. E isso vem lá. Mas também tem um detalhe, né, Dai? As pessoas... agora vamos falar, então, uma coisa que é bem interessante, que é hipocrisia. Exato. Todo mundo nas redes sociais são fofinhos, lindinhos, todo mundo é Papai Noel, é Coelhinho da Páscoa, só que no dia a dia, na ação efetiva, as pessoas não são assim. Não conseguem ser. Entendeu? Só que falar hoje é mais fácil do que agir, né? Só que eu acho que daí é bom parar para pensar e pensar, eu sou um hipócrita então, né? Porque se eu falo A e faço B, então eu sou a pura hipocrisia, né? Mas quem hoje que se olha no espelho consegue fazer isso? Não, mas você sabe que existe uma parcela boa. É mesmo? Eu acredito assim a humanidade parcela, tem jeito. Não existe uma parcela boa, porque a pessoa ela não se coloca como em fronteiras, ela se coloca como pessoa, como ser humano. Indiferente de credo, né? Que às vezes a religião acaba fazendo as pessoas se separarem, mas indiferente de qualquer questão, elas esquecem as fronteiras e se veem como seres humanos, né? Então, tem bastante gente aí. Graças a Deus, tem bastante gente. Mas também tem bastante hipócritas. Tem muito. E é uma boa pergunta para você. Você sofreu preconceito? Eu acho que não. Nunca me senti ofendida, nem ameaçada, nada disso. Lógico que a gente vai falar a mesma coisa, né? Existe ofensa, existe a violência, existe a hipocrisia, mas você recebe isso? A Gênesis não recebeu. Ela não aceitou isso. Portanto, ela não se sentiu ofendida. E eu acho que também teve a parte de que ela esteve em grupos que já tinham... pode nem ser a conscientização, mas não tinham essa questão presa nelas, né? Esse preconceito, Então, era uma coisa normal, né? Conseguiram abraçar, né, você. Desde que a gente chegou, a gente conheceu pessoas que ajudaram a gente. A gente fez curso de português também. E os professores do curso de português, eles ajudaram muita gente também. Eles davam cesta de comida no final do ano, do festa de Natal pra gente, né? Então, a gente tinha ali uma base, né, para se sustentar enquanto passava a época do Natal, que sempre no final do ano é meio difícil ter dinheiro, né?
E sempre ajudaram a gente, davam roupa pra gente. Também a gente usou bastante roupa usada, mas não era roupa feia, nem desgastada. Sempre via de boa qualidade. Então, a gente foi se adaptando, né, nesse processo. E a gente recebeu ajuda e a gente, né, aceitava. Você conhece outros venezuelanos na mesma situação? Então, a gente tem a amiga do meu pai, né? Tem a família deles também que tá aqui. Mas em si a gente não teve tanto contato com outros venezuelanos, porque a gente chegou aqui na escola, eu era a única, na faculdade eu sou a única, onde eu vou sempre só tem eu. No bairro que a gente tá tem outros, mas a gente pouco se encontra com as pessoas. Mesmo tendo bastantes venezuelanos aqui, a gente não Tem, consegue né? se topar. Inclusive, se tiver venezuelanos nos assistindo, dá um oi aí pra gente, né, Sabrina? E um detalhe bacana que eu acho que às vezes as pessoas reclamam demais e fazem de menos. A Gênesis, hoje ela está na UFPR do Paraná, cursando turismo, e ela passou no vestibular, gente. Então, olha só, ela teve muita dificuldade com o idioma, e mesmo assim ela conseguiu porque ela queria. Então, aí você que às vezes reclama que, tá difícil, não consigo, talvez a maneira que você está tentando não seja a maneira certa. Então, aí é um exemplo de que, se você quiser, se você for atrás, se você tá fazendo de um jeito e não dá certo, faz de outro, que vai conseguir, você vai atingir aquilo que você planejou. Parabéns, Gênesis, viu? Porque a Gênesis, ela Obrigada. cursa 2 faculdades, tá, gente? Ela cursa uma de manhã e uma... À tarde. EAD, né? Uhum, tarde e noite. Tarde e noite, que tem dias que tem aula presencial e tem dias que é online. Então, ela faz de manhã turismo na UFPR e esse EAD ela faz na... Qual que é a faculdade, Renê? Uniaselv, ela faz moda. Então, aí, tá de parabéns, viu? Você tá com quantos anos, Renê? 19. 19, aí. 19. Então, é uma pessoa 19 anos cursando 2 faculdades, Exatamente. E porque quis, porque acreditou e porque foi atrás. Então, é aquilo que a gente sempre fala, mulheres como a gente. Mulheres que fazem acontecer, mulheres que fazem a diferença, mulheres que produzem para a sociedade. Mais uma vez, Gênesis, parabéns, viu? Obrigada. Dai, tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Muitas, né? Nossa, tem muitas! Inclusive, o nosso ser de luz tá aí hoje, será? Oi. Oi, ser de luz! Tá gostando da nossa bom. entrevista hoje? Do nosso bate-papo? Queria até parabenizar, né, a Renzi e a família dela. Eu já tive a oportunidade de conversar com outros imigrantes, assim, é sempre uma história muito incrível, assim, muito, né, de batalha, assim. E queria saber também como foi, você estava falando um pouco da recepção aqui no Brasil, e como foi os brasileiros te receber, assim, aqui, né, como está sendo e quais seus planos, né, para frente aqui. Meu Deus. Obrigada, Gui. Então, em todo lugar que eu vou, as pessoas sempre são bem receptivas, né? A gente não teve nenhum problema até agora. Mas, assim, no ônibus e tal, ninguém fala bom dia. É o que fala, né? Que Curitiba é frio. Mas é que quando tá... Renes, lá na Venezuela é tão frio igual aqui? Não. Não, né? O frio faz frio deixa as isso, pessoas sabe? ficar assim. Mas sempre tem, né? Tipo, pessoas receptivas em todos os lugares. Nem todo mundo é, mas sempre tem um grupo que né, te recebe, te acolhe. Planos futuros, me formar primeiro, né? Eu estou esperando me formar da faculdade de moda para poder fazer estágio em qualquer uma das duas, seja turismo ou seja moda, que quero trabalhar com as duas. E na faculdade tem um grupo que é atlética lá da faculdade, só que não é do turismo, é de comunicação e eles estão acolhendo os outros cursos. Daí eu vou fazer uma entrevista para entrar com eles. Eles fazem produto para vender caneca, camiseta da atlética deles. Então eu quero ir aprendendo já, porque tem a ver um pouco com design, né? Eu quero ir aprendendo, já que a gente não tem muito essa prática no EAD, daí eu quero buscar a prática fora.
Ó, que Certo, legal. legal. E teve um detalhe também. Conta para nós como que você foi participar do Paraná Verão, né? Sim. Olha, conta essa! Ela foi selecionada entre muitas pessoas. Ela participou, olha aí, viu só? Mulheres fazendo acontecer. Conta para nós, Renise. Tinha tanta gente naquele lugar, meu Deus. Eles foram na faculdade, o pessoal que trabalha na Secretaria de Turismo, e foram falar do projeto. Daí todo mundo ficou animado. Eu falei, se a maioria da sala for, eu vou também, porque todo mundo perguntava um pro outro, você vai, vamos se inscrever? Vamos, né? Daí, da minha sala, se inscreveram só 3, me incluindo, né? Daí eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu achei que metade da sala ia. Mas daí eu fui. Daí eu fui com uma, né, das minhas amigas aí da faculdade, que ela já é uma senhora, né, maior. E ela me ajudou, tipo, a gente achou carona pra ir lá. A gente ficou uma semana em Pontal. Era uma semana de capacitação pra ver quem que eles iam escolher pra ir com eles trabalhar no verão, que eram 42 dias. E a gente ficou uma semana lá, a gente acordava cedo, a gente tomava café da manhã, às vezes nem dava tempo de tomar café da manhã, porque a gente tinha que estar na frente do ginásio, da quadra, né, de lá, antes das 8 horas, que 8 horas o ônibus saía. A gente foi para Guaratuba, para Matinhos, a gente foi conhecendo as outras praias. E daí eles iam falando um pouco de cada praia e no final eles iam perguntando, né, para ver quem que estava pegando as informações. E aí, às vezes eu acordava, nem tomava café da manhã, eu tinha comprado um cereal e um iogurte. E dentro do quarto tinha O frigobar. E eu coloquei lá dentro o iogurte. Daí eu pegava um copo da noite anterior da janta e levava pro quarto com uma colher da sobremesa, né? Daí eu jogava o cereal e jogava o iogurte junto, enquanto ia me arrumando e ia comendo. E daí eu chegava lá às 7h30, 7h40 na frente da quadra. Era um clube. E daí era tudo pertinho, só que até a gente ir no refeitório, que era um pouquinho mais longe, e voltar e tomar café da manhã, já demorava. Eu ia chegar lá 8 horas, o ônibus não ia estar lá. E eu demoro muito para me arrumar. Daí eu falei, vou me arrumar, vou comendo e vou direto para lá. Daí eles iam anotando também quem que era pontual, quem que era impontual, quem conversava mais, se a gente interagia com as outras pessoas. Daí eu já tinha ido com esse propósito, né, de trabalhar lá. Já tinha um ano inteiro procurando estágio, não tinha conseguido nenhum. Fiz umas 3 entrevistas, não deu certo. Daí eu falei, vou deixar. Quando for para ser, vai ser. Daí no final do ano eles falaram desse projeto, daí eu me inscrevi, a gente mandou documentação também. Eu não sei se eles tinham algum período, assim, de avaliar a documentação. Eles pediam currículo, CPF, essas coisas. Não sei se fazia parte do processo de escolha. Daí eles mandaram um e-mail, você passou para capacitação, né? Para participar da capacitação. E depois dessa semana que a gente ficou lá, visitando as praias, era palestra a tarde inteira também. Era difícil ficar assistindo a palestra a tarde inteira. A gente ficava só olhando, quase tentando não dormir, né? Sim. Era muita informação, tudo junto. Daí a Matinhos, Guaratuba, daí eles falavam do projeto, daí eles falavam da praia, daí eles falavam dos projetos que tinha na praia, daí eles falavam da estrutura que ia ter no projeto. Era tanta coisa. Eu não consegui pegar muito, mas as coisas que eles iam perguntando, assim, eu tentava responder. Daí, perto dos últimos dias, eles fizeram uma brincadeira de colocar um pote a uma certa distância da gente e tava todo mundo em fila. E daí tinha que sair correndo e responder a pergunta que eles falavam, né? Eles falavam, quem que são os maiores estantes do Brasil? Daí a gente tinha que sair correndo, pegar a garrafa para poder responder. E aí eu com o pé machucado, que tinha acabado de machucar o pé, também tinha dobrado o tornozelo. O tornozelo desse tamanho assim, e eu tentando correr lá para pegar a garrafa, mas era difícil, porque os meninos corriam muito rápido. E eles quase que se matavam para pegar o pote era um pote de leite vazio. Eu falava,
não vou correr mais. Daí eu fiquei nas últimas, eu meio que saía correndo, mas não saía para pegar o pote. Daí na sexta-feira a gente saiu de manhã, assistiu uma palestra, eles falaram algumas coisas, a gente fez algumas danças. E no meio-dia eles disponibilizaram o resultado, né? Eles colaram lá a parede de fora da quadra. Daí a gente tinha que sair correndo pra ver, né? Se tinha passado ou não. Daí eu tinha passado, eu fiquei tão feliz. Delícia, né? E daí foi só esperar até a gente ir pra praia. 26 de dezembro a gente foi pra praia, depois do Natal. Ó. Então, outro detalhe sobre a Renes aqui, ela é faixa preta de karatê. Na Venezuela, você pertencia à seleção, né, Renes? A seleção do estado. A gente queria tentar, né, ser da seleção do país, mas eu tentei. E não deu certo, mas, né, não desistimos. Exatamente, aí, ó, viu? Parabéns. Quantas coisas, né? Com pouca idade, né, Dai? Nossa. Com pouca idade e fez tanto. Isso é Inspirador. muito inspirador para os próprios jovens e adolescentes que às vezes reclamam e que não tá bom isso, não tá bom aquilo. A vida cobra lá na frente, né? É. Então, até um alerta para os pais que protegem demais, que colocam seus filhos dentro de uma Redoma de vidro. redoma, a vida cobra. Então, a gente precisa realmente fazer com que eles entendam que o mundo não, as pessoas são difíceis. As situações são difíceis e complicadas. E eles precisam estar preparados, né? Porque essa vivência sua, com certeza, lhe trouxe um amadurecimento muito grande, né? Porque você ficou sozinha lá, sem os pais, sem família. 43 dias. Daí eu falava, o primeiro dia que a gente foi pra lá, na minha cabeça passava um monte de coisas, porque meus pais falavam, você tem que ter cuidado. Olha, não confia em ninguém. Normal, os pais sempre falam isso. Sempre. E meu pai, quando eu fui pra capacitação, ele já ficou com uma cara assim, será que eu deixo ir mesmo? Mas já pra ir trabalhar na praia, eles já estavam mais tranquilos. Tá? A minha mãe ligava, né? Cada certo tempo ela ligava, perguntando como que você tá. E eu contava, né, que tinha pessoal lá que pegou dengue, teve um pessoal que ficou mal do estômago, até eu fiquei mal. Mas não foi tão ruim. Daí a gente foi passando, né, nos perrengues, alagou o alojamento. Mas a gente limpou e continuou até sair de lá. E daí você aproveitou para conhecer também o litoral paranense, né? Conheceu a Ilha do Mel? Conheci, o pessoal queria ir pra ilha, né? Eles já estavam combinando faz tempo. Vamos. Daí a gente pegou segunda-feira, aquele dia que a gente folgava, e a gente foi de manhã e voltou à tarde. O pessoal queria ficar, mas não dava pra ficar, né? Que terça-feira a gente já tinha que estar trabalhando. Mas foi uma experiência muito incrível. Se eu não tivesse me inscrito, acho que eu teria me arrependido. Além da experiência da oportunidade de conhecer todas essas regiões que são lindas, né? Eu acho a Ilha do Mel maravilhosa. Para mim, o nível da Ilha do Mel é nível internacional. Vários lugares aí que as pessoas falam muito, não chegam aos pés da Ilha do Mel. Não mesmo. E então a Gênesis teve essa oportunidade. Gente, eu tenho que pensar, porque eu sempre chamei ela de Gênesis, por causa Eu também! Aí, opa, hoje vamos falar certinho. Gênesis. Esses dias a gente conversando, né? Aí ela, a Rene. Eu falei, de quem que ela tá falando? Até então eu falava Gênesis, né? Aí eu falei, não vou perguntar, vou esperar alguém falar alguma. Aí eu entendi o assunto. Então eu já vou treinando. Gênesis Castanheda. É isso? É isso. Bonita, né? Muito bonito. Pois é. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual era a visão que você tinha da mulher brasileira quando você chegou e a visão da mulher brasileira que você tem hoje? Quando a gente estava vindo pra cá, todo mundo falava, o carnaval, as mulheres dançam. Mas quando a gente chega, a gente vê que não é, de fato, carnaval o foco. O Brasil. Que é só em algumas regiões, né? Tanto que a gente discute muito isso em aula. Porque eles expõem a mulher no carnaval como se ela fosse um atrativo. Isso. Pra
atrai o quê? Turista homem, né? Porque mulher não vai vir pra ver outra mulher. Tipo, talvez porque é parte do show e tudo mais. Mas quando a gente chega aqui, a gente vê que no Brasil tem um problema com essa imagem, né, da mulher brasileira. Mas você vê que não, que a mulher brasileira ela é acolhedora também, que ela te recebe, ela é receptiva, ela é amorosa, carinhosa, é lutadora, ela é trabalhadora também. Então, não é aquela imagem que eles passam. É como A Dai, você... você não imagina eu pulando carnaval? Ô, Dai. É completamente diferente, igual que as outras mulheres. Trabalham, se esforçam, né? E correm atrás das coisas. E hoje, agora, neste momento, nesta terça-feira à noite, você se considera uma mulher brasileira? Não. Eu não vou perder minhas raízes, né, Renise? Todo mundo fala, você já é brasileira. Eu falo, não, o meu sangue não é daqui, eu não vou... Você é brasileira, eu não sou. Tem razão. Eu concordo com você. Eu mesma, para qualquer país que eu fosse, eu não deixaria de ser brasileira. Eu amo ser brasileira, né? E mesmo que eu fosse morar em qualquer outro lugar. E eu acho que está certo. É bem isso mesmo. O fato do país estar sendo governado de uma forma errada não significa que o país é ruim. Né? O que é ruim é o sistema governamental. É ruim lá, mas o país não. Né? É um país bonito, né? É um país bonito. Só que, cheio infelizmente, não está sendo cuidado por quem governa ele. A gente tem visto alguns vídeos e o turismo lá está muito em dia, assim, tá bombando para os estrangeiros. Mas eles guardam um certo dinheiro, daí eles já vão com dinheiro contado, né? Porque se tiver alguma coisa fora, daí não dá. Mas o turismo lá tá indo bem até. E que bom, né? Espero que realmente se resolva, né? Já demorou, né? Já passou da hora de resolver todas essas questões lá. Porque, como eu falei e repito, é um país bonito, é um país que tem muito... É um país produtivo, pena Sim. da maneira que está sendo administrado, né? Infelizmente, tem, não só lá, como vários outros lugares, tem problemas com o seu sistema governamental. Né? Então, é isso mesmo, Renes, parabéns. Tem que, bem isso, o que corre nas suas veias são sangue venezuelano, né? Com muito orgulho. Às vezes até me sinto brasileira, porque a comida aqui tão... E a comida, diferente conta lá. pra nós, isso é legal. É muito diferente a comida de lá pra cá? Como não, que é? Não é muito, mas assim, tem coisas que aqui não tem, que lá tem. Daí, Por exemplo? o queijo é diferente, né? Tem um queijo lá que é específico nosso. A minha mãe, às vezes, até compra aqui. Mas ela compra com uma pessoa que faz, né? Que sabe fazer. São poucas pessoas que vendem. Daí ela não compra em mercado. Ela compra diretamente com uma pessoa o que é de nosso país e sabe fazer. E daí eles estão vendendo. Mas também não é muito barato. Então ela consegue comprar às vezes. Mas é um queijo de vaca? De leite de vaca mesmo? Isso. É a maneira forma do de preparo. fazer. Isso. A minha mãe sabe como que faz, mas eu não faço ideia. E o que mais, assim, tipo, o que você estranhou, assim? O que você chegou aqui e não tem? Nossa. Na realidade, é difícil hoje não ter, mas, assim, que não é comum você encontrar. Banana terra que é difícil a gente comprar no mercado, tipo, ir qualquer dia e pegar. Não tem. Na época, né, que eles... Daí tem a árvore da... E lá é comum. Lá é comum, lá sempre tem. E daí, como é que vocês preparam? Como que é o preparo da A banana? gente faz frita, a gente faz assado, a gente faz no forno. É bem comum. Sim. Aí tem uma tortilha que é feita de banana da terra. Uma vez eu comi. Ai, que maravilhoso. Né? Me deu vontade de fazer de Então, novo. tem E várias frutas? coisas. Frutas é porque pertence à América Latina, né? São país países tropical tropicais. também, é. Mas o acesso a todas as frutas que tem aqui, o acesso lá também tem ou não? Até tem, mas também é caro. Daí eles tentam comprar, mas é bem, assim, bem específico. Hoje vamos comprar, mas daí não dá para comprar daqui a um tempo. O essencial é a comida mesmo lá. Arroz, feijão, macarrão, isso é tudo normal, comum, igual aqui. Sim.
Café, leite, Só que tudo. aqui eu como arroz, macarrão, tudo misturado. Lá eu não fazia isso. Ou era só arroz, Ou era- era só macarrão. Daí eu olhava pro prato e falava, meu Deus, arroz e macarrão junto? Que sentido que isso tem? Agora eu também misturo. Ai, meu Deus, quero mandar um beijo pra Andréia, a minha amiga, porque ela come macarrão com feijão. Ah, mas como? Ela prepara? Ela prepara o feijão normal, assim, depois o macarrão. E é uma coisa que eu também falei, poxa, mas Não, pra mas mim é tem. arroz com feijão ou macarrão. Mas tem estou comida. aprendendo. Não, mas tem uma comida. Gente, eu vou perguntar aqui pro meu assistente dos bastidores, meu esposo lindo, maravilhoso, que está comigo aqui. Amor, como é que é o nome daquela comida de feijão com macarrão? É italiana, né, amor? Se chama minestra, que você cozinha o feijão e depois você põe o macarrão para cozinhar ali dentro do feijão. Minestra. Só que o macarrão, ele é aquele realmente caseiro, que é feito em casa e tal. Então, é gostoso, gente. É para quem eu, pelo menos, gosto, viu? Amor, beijo, viu? Obrigado, te amo! Ó, ele fez um coração aqui, gente. Tadinho, Mas eu né? fiquei com vontade do queijo Hein? que ela falou. Tadinho, eu coloquei meu marido como assistente, pecado. Ah, mas ele Não, é um meu baita assessor, assistente. ele sempre tá comigo. Olha lá, ó. É, Promovi ele. isso aí. Como que é o nome da sua mãe? Luísa, Dona Luísa, eu quero muito comer esse queijo. Verdade. Vamos lá, Sabrina. Não, Muito. vamos encomendar, né? Vamos ver onde Vamos. ela... É verdade, interessante. Eu sou muito curiosa para essas coisas novas, eu sou bichenta. Então eu não Ei. posso passar vontade. Agora eu vou contar um segredo da Gênesis aqui. Ela adorava cheeseburger. Ela Nossa, verdade. queria ir sempre... Gente, é que assim, eu conheço a Gênesis há algum tempo já. Ela já faz parte da nossa vida. E eu fiz questão de trazê-la aqui para contar um pouco da história, para as pessoas terem realmente entendimento de como é. Então, por isso que eu sei, viu? Ela gosta de hambúrguer. Ela é apaixonada por hambúrguer. Ainda é? Ainda, tipo assim, agora eu não consigo comer do Mac, VK, essas coisas que eu passo mal. Mas feito em casa, como? Nossa, e tem várias formas. Tem os veganos hoje que são maravilhosos. bons. Meu Ela Deus. gosta dessas... como é que fala? Desses... como é que fala? Dessas... Fast food? Isso, desses... Na praia eu peguei o vício agora de comprar pizza. Em casa a gente só comprava pizza salgada, porque era o que a gente comia lá na Venezuela, pizza salgada. E daqui a gente chegou, tem doce também. As Daí maravilhas eu do olhava Brasil. essa pizza doce e falava, meu Deus, a gente tem que comprar. Daí na praia a gente comprava pizza salgada e doce. Daí agora eu cheguei em casa e agora vai ser salgado e doce junto. Então, eu comi uma pizza de abacaxi com gorgonzola. Experimentem. Vamos Deve ficar bom experimentar. mesmo, porque um quebra o outro, assim, o gosto deve ficar bom mesmo. Exatamente. Quem sabe, vamos começar a patrocinar aí pizza, tá bom? Abacaxi com gorgonzola. Tá bom? Se prepara aí que de repente vamos Mas tem que estar ser pouquinho, trazendo Dai, aqui. senão vamos dar uma aumentada no peso. Não dá, tem que ser só um pedacinho. E, aliás, nessa hora da noite, tá falando de comida, Exatamente. da maior Então, fome. A gente não tinha como comer muito hambúrguer, né? Daí, quando eu cheguei aqui, eu fiz... Lá é mais Ah, difícil o gosto. acesso? É que é caro, né? Tipo, Ah, não que seja... Eu não sei se é caro mesmo, mas o dinheiro já vai na comida. E daí, Sim. comer lanche, essas coisas por fora, não dava. Quando minha tia trabalhava numa empresa, que ela trabalhava numa empresa também, acho que era de produção de grãos, essas coisas. Ela ganhava bem também, todos os meus tios, eles ganhavam bem. E daí saía pra comer, pra comprar roupa, E eu não gostava de hambúrguer, não gostava de pizza. Agora não pode faltar, né? É e isso deixa mesmo. eu fazer uma última pergunta. Você comentou comigo uma vez sobre a questão de produtos de higiene pessoal, shampoo, sabonete. O acesso é mais difícil lá, não é igual aqui que a gente tem inúmeras marcas. Atualmente é meio escasso mesmo ter várias marcas, tanto na comida quanto nos produtos de higiene pessoal. Tem poucas, daí eles vão testando qual que é melhor e vendo
qual que cai melhor, porque tem shampoo que você usa e deixa o cabelo seco, não deixa o cabelo hidratado, daí não cuida, né? Então, eles vão testando e o que dá certo é esse que eles vão comprando. Mas tem bem pouca variedade. Olha aí, pessoal, viu? Nós vivemos, na realidade, quase que num paraíso, né? Essa é a verdade Não, do a gente Brasil. vive num paraíso. Porque, temos vários problemas, porque é um país enorme, né? Nosso país é Aham. gigantesco. E não tem como... Matéria-prima, a gente tem muito. Tudo. Nós temos aí, inúmeras marcas de tudo. Nós podemos escolher, nós temos também marcas para todos os bolsos. E nós podemos Então, até fazer, tem muita coisa artesanal que a gente, né, os próprios produtos de higiene pessoal ali, a gente consegue fazer. Exatamente. O acesso é muito fácil. Deem valor, gente. Deem valor para esse acesso. Porque eu vejo muito assim, né? Isso é uma questão minha, bem pessoal mesmo. Eu vejo as pessoas, às vezes, eu vou embora do Brasil, porque o Brasil isso, o Brasil aquilo. Gente, vou ser bem honesto com vocês. Eu não vejo outro país que tenha as maravilhas que o Brasil tem, que tenha um povo hospitaleiro, porque o brasileiro né? Eu falei ali atrás da questão da hipocrisia, de alguns isso, alguns aquilo, mas não é na sua totalidade, é uma porcentagem. Eu mesma estive fora do Brasil e confesso a vocês que eu não vi a hora de voltar, porque não tinha. Tipo, eu precisei até de uma situação lá da polícia, eles não estão nem aí para você. Aqui no Brasil, se alguém parar uma viatura, os caras te levam, te acolhem, te dão acesso, te dão informação, entendeu? E eu falei, gente, não tem como reclamar do Brasil. É legal passear em outros lugares, né? Mas o brasileiro reclamar do Brasil, eu não acho que tem o direito. Exato. Reclamar da gestão política e tal, é uma coisa. Exato, Agora, e deve. Do todo do Brasil, isso eu amo. Até eu sou porque brasileira. Somos, né? Mas amiga, assim, a questão é que o sensacionalismo só traz as coisas ruins. Exatamente. Vem à tona o que é ruim, vem à tona, né? Agora, existe muita coisa boa, gente. Existe o humanismo. O Brasil é alegria, sabe? Mas o não Brasil é só carnaval, viu, gente? Não, e a alegria não é muito tá mais pulando. coisas. Exato, a alegria não é tá pulando na rua, gente. Não é isso. A alegria é você ter oportunidades. Olha só, a Renesis, ela ama hambúrguer, gente. E tem bastante. E tem bastante, né? Pizza. Exato. Então, assim, amem, valorizem, agradeçam, né? Eu sempre, eu tenho meu lema, gratiluz, a gratidão, acorde e sinta-se alegre, feliz. Grato, né? Grato, Feliz completo. Isso é gratidão, é você se sentir completo e saber que amanhã você tem. Dai, então nós vamos para os nossos finalmente. Eu queria que a Renesis falasse para o público lá, deixasse uma mensagem. Renesis, a sua câmera é aquela ali, você pode deixar uma mensagem. O que você quiser dizer. Pode falar o que vier do seu coração. Eu só queria dizer que, se importar as dificuldades que a gente tenha, a gente tem que continuar lutando, independentemente se for estrangeiro, for uma pessoa do seu país nativo. O que for, a gente tem que lutar para conseguir, né? Se a gente desistir, não tem como daí correr atrás, não tem como as coisas dar certo, não tem como as coisas chegar na gente. A gente tem que correr atrás. Isso aí. Então, Dai, quer dar uma última mensagem? Temos 1 minuto. 1 minuto, vou falar rapidinho. Renesis Castanheda, apesar venezuelana, planeta Terra, que o nosso planeta Terra é lindo, mas mulher como a gente, uma mente brilhante. Então, eu quero deixar aqui o meu muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco aí nessa terça-feira maravilhosa. Um beijo no coração de todos e nunca se esqueçam, respeito é fundamental. Olha aí, a Renesis, graças a Deus, pôde vivenciar o respeito aí, pôde vivenciar muitas coisas boas e vai vivenciar ainda. E espero que o programa tenha trazido e elucidado aí muitas coisas
não só na mente, como no coração de vocês. Beijo! Até terça-feira que vem! Gratiluz!